Aleluia, glória a Deus. Que noite linda, que noite de grande repercussão no céu. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, há grande alegria no céu, há festa no céu. Então imagine nessa noite 3 pecadores se rendendo ao Senhor e declarando o Senhor nas suas vidas. Imagine como o céu não está nesse momento. O céu está em festa, irmãos. Eu poderia te fazer até uma pergunta aqui, até muito tranquila. Não é persuasiva, não. Quanto vale a tua alma? Analisa aí, dá um preço aí pela tua alma. Jesus falou que uma alma, a sua alma, a minha alma, vale mais do que o mundo todo. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Nós ainda não sabemos sobre esse juízo de valor. Nós ainda não sabemos fazer esse juízo de valor sobre a nossa própria alma. Mas Ele já fez esse juízo de valor para sempre. Então saiba que você tem muito valor para o Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem muito valor para Deus. Não é pouco não, gente, é muito valor. É muito valor, muito. Abra sua Bíblia, assentado como você está, para nós fazermos uma pequena reflexão, diante de tanta festa, tanta efusividade, tanta alegria, irmãos, quando há batismos. Atos capítulo de número 8, nós vamos dar continuidade à nossa prédica sobre o batismo, agora de uma forma um pouco mais aprofundada. A partir do versículo de número 26, Atos 8, a partir do versículo de número 26, ali no máximo até o 40, para a gente não delongar muito em leituras. Tema da nossa reflexão: o antes e o depois de Cristo. É uma questão de convergência. O antes e o depois de Cristo. Não sei se todos que aqui estão são evangélicos, são cristãos, não tenho noção disso. São de outras denominações ou de outra, talvez até de uma outra profissão de fé. Talvez você tenha uma outra fé, desenvolva uma outra fé numa outra religião. Isso não é problema nenhum, até porque é muito tranquilo a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender um pouco sobre a palavra de Deus. Essa palavra, independente da sua religião e da minha, é essa palavra que é ensinada na totalidade das religiões. As religiões todas tramitam pela Bíblia, pela palavra de Deus. Não há como a gente fugir disso. Então hoje nós estamos aqui diante dessa palavra. Vamos falar um pouquinho sobre o antes e o depois de Cristo, na vida daqueles que de alguma forma convergiram na direção da cruz. Então, o antes e o depois de Cristo tem a ver com convergências. E convergências essas acerca deste homem que vai ser citado aqui. A vida deste homem tem a ver com a nossa vida. E aqui eu me coloco junto porque tem a ver com a minha vida também. E foi dessa forma também que eu convergi todas as coisas em Cristo. Vamos para o texto. Atos 8, do 26 em diante. O anjo do Senhor falou a Filipe e disse a ele: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se ele foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, administrador da rainha de Candace, dos etíopes, dos africanos, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava ele e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito de Deus a Filipe: chega-te, ajunta-te a ele nesse carro. Em outras traduções, acompanha-o. E disse, e correndo Filipe, ouviu lendo o profeta Isaías, e disse:
compreendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E logo rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, nas escrituras de Isaías, lhe anunciou a Jesus Cristo. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impedes que eu seja batizado? Grave bem essa questão, esse questionamento: o que me impedes de ser batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, na cidade de Asdod, que pertencia aos filisteus, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até chegar a Cesaré. Amém? Somente até aqui. É interessante que você que é um estudante da palavra de Deus, ou ainda não tenha tido contato com ele, saiba que este contexto aqui é um dos piores contextos para a vida da igreja. A perseguição estava instalada contra a igreja de Jesus. Os judeus e a política haviam matado a Jesus. E logo em seguida, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, e em seguida, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os discípulos que se tornaram apóstolos, a igreja cresceu assombrosamente. E o crescimento da igreja estava trazendo muitos conflitos na cidade de Jerusalém. Qual foi a resposta do governo e da religião naquele tempo? Vamos matar todos esses apóstolos e discípulos. Sendo que os judeus não tocaram a mão nos discípulos que eram de origem judaica, mas todos que eram de origem helenista ou romana foram perseguidos. Filipe, que era então um diácono, foi naturalmente elevado a um outro ministério, ao ministério pastoral evangelista. E nessa correria toda, com toda essa tonância, esse capítulo 8, ele simplesmente nos mostra o resultado da manifestação do Espírito Santo de Deus, lá no capítulo 2, quando o Pentecostes aconteceu, no dia do aniversário de Pentecostes. A igreja, ela começou a trazer uma mensagem de salvação e de transformação. As pessoas largavam suas religiões, largavam os seus deuses e estavam se convertendo ao Senhor e se batizando, como nós vimos aqui esta noite, porque diante da palavra de Deus, ninguém pode resistir. Então a igreja começou a ser perseguida, e aqui dentro desse contexto, essa expansão fora dos muros de Jerusalém sacudiu o mundo romano. Roma era o país, o império que governava 90% do mundo habitado. Você tem noção? Nunca houve e nunca haverá uma estrutura de comando como o de Roma. Era 90% do território habitado da terra pertencia a Roma naquele tempo.
E onde eles se escondessem, lá estava. É nesse contexto que o apóstolo Paulo vai ser empregado para matar, destruir a igreja de Jesus. Filipe está pregando em toda Cesareia, cidade de César, em toda Roma, em toda a cidade grega. Ele está arrebatando vidas para o Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando ouviam falar de Jesus, elas não se sustentavam e se entregavam ao Senhor. Quem tem um encontro com o Senhor pela palavra de Deus, quem é chamado, quem é convocado, quem é salvo pela palavra de Deus, nunca mais tem a vida igual, meu querido. E aí nós temos aqui um contexto interessante, porque Filipe, esse ex-diácono, agora é um pastor evangelista, ele é a figura homem usado por Deus, que estava causando alvoroço por onde ele passava. É o que eu espero de você, Ronald. Onde você chegar, tu vai causar alvoroço com o poder da palavra de Deus. Coloca lá no versículo. E ó, toda a igreja junta comigo. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, o Messias. Toda a igreja prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha que lindo agora. Saíam de muitos os que tinham, e muitos paralíticos e coxos eram. Agora olha o sintético. E havia grande naquela cidade. Agora você perceba o antes e o depois de Cristo. Quando a palavra chegava em determinada cidade, as pessoas estavam aprisionadas por Satanás. Espíritos imundos dominavam a vida das pessoas. As pessoas não tinham paz nos seus lares. O diabo dominava de ponta a ponta e destruía famílias. Mas a palavra de Deus diz que quando Filipe chegava, os espíritos imundos saíam. As pessoas eram curadas e libertas e salvas pelo poder de Deus. E aí brotava alegria. Todo aquele que entra triste na presença de Deus sai alegre para a glória de Deus. O antes e o depois de Cristo tem muito peso. Hoje eu falava, batendo um papo aqui com os batizando, nós falávamos um pouco das nossas experiências ali. E o crente não precisa beber, o crente não precisa farrear, o crente não precisa fazer nada para ser alegre, porque independente das circunstâncias que ele está vivendo, ele tem a felicidade eterna dentro dele. Todo verdadeiro crente, meu irmão, você vai ver ele, você vai sentir ele, é o que sai da boca dele. A alegria do crente é saber que Jesus está dentro do coração dele. Isso não tem preço. Para começar ali você viu cidades oprimidas pelo demônio, casamentos acabando por causa da traição, do adultério, da prostituição. Quando a palavra de Deus chegava, o Senhor colocava norma. Havia paz nas famílias, havia harmonia nas famílias, havia alegria nas famílias. Eu ainda não entrei no texto, eu queria te fazer uma pergunta: como é que vai a sua família? Como é que vai a sua casa? A palavra de Deus está chegando até você nesta noite, e ela vai chegar até você e ela vai causar um alvoroço, porque se a palavra de Deus não causar um alvoroço dentro de você, você não vai mudar. Ela tem que causar um problema, ela tem que causar um dano dentro de nós, para que nós venhamos a olhar para dentro de nós e falar: eu sou um pequeno pecador, eu preciso de Jesus para mudar a minha vida e a minha história. O texto continua a nos mostrar isso, porque de bom grado e inteligência as pessoas recebiam a palavra de Deus, as pessoas amavam a palavra de Deus, as pessoas recebiam, aceitavam Jesus como Salvador. E sabe qual era o tema da pregação? A ressurreição de Jesus. A pregação da igreja, a pregação que saía do coração de Filipe era Jesus ressuscitado. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. Jesus está vivo!
Ele tem todo o poder para mudar a tua história. Agora você tem que fazer um parâmetro, uma reflexão do seu antes, como você está hoje, e depois que ele entrar na sua vida. Eu quero aqui dividir com vocês alguns pontos importantes, pois a Bíblia me mostra aqui de forma profunda que Filipe, ao pregar essa palavra, as pessoas saíam sempre felizes da presença de Deus. E aí a gente começa a perceber que essa transformação, ela começa a partir do momento em que você ouve a palavra de Deus. Há um texto em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas eu tenho fé, pastor. Sim. Eu acredito em X, em Y, eu tenho a minha forma de entender e compreender, sim. Mas as pessoas que estavam recebendo a palavra de Filipe não é diferente de nós. Não são diferentes de nós, porque elas tinham também a sua fé, tinham a sua religião, e religião não pode salvar ninguém. Quando eles ouviam a palavra de Deus, de que Jesus ressurreto venceu a morte para dar vida à nossa alma depois da morte, eles começaram a compreender que não era pelos esforços deles que eles poderiam chegar ao céu, porque todas as nossas religiões pregam isso, que nós precisamos fazer alguma coisa para chegar em algum lugar, e Jesus chega para ele e fala, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, todo aquele que crê em mim, vai ver o céu, eu sou aquele que pode salvar, só Jesus pode salvar. A mensagem que chegava até as pessoas, mudava o coração delas imediatamente, porque elas percebiam que havia verdade naquilo e não era cobrado nada por aquilo. A salvação, ela é gratuita e não é pelos nossos esforços, é pelo poder de Deus, foi pela cruz. O esforço quem fez foi Jesus. Não há nada do que eu e você possa fazer que possa somar para a minha e para a tua salvação. Sabe por quê? Tudo que tinha que ser feito já foi feito na cruz. Você só tem que abrir o seu coração e entender isso. É difícil isso. E o texto vai nos mostrando isso, porque as pessoas que eram libertas, curadas de todas as enfermidades, dos espíritos malignos, queridos, eram pessoas que eram infelizes, sem esperança nenhuma. E ao encontrar-se com a palavra, Deus mudava a vida dela. Eu quero dividir com vocês apenas alguns pontos aqui do próprio contexto. Versículo de número 27. Eu quero te mostrar aqui algo interessante. A minha vida e a sua vida se assemelha a desse eunuco. Se assemelha a desse eunuco. Nenhum de nós aqui caiu de paraquedas como cristão. Todos nós temos as nossas experiências pregressas. Todos nós tivemos ou temos um contato de alguma forma com Deus, da forma que a gente conseguiu adquirir. Assim era o eunuco de Candace. Olha, não tem nada a ver com dinheiro, porque ele era poderoso. Ele era o administrador da rainha da Etiópia. Ele era o segundo homem. Então dinheiro não lhe faltava, nada lhe faltava. Esse homem vai a uma festa em Jerusalém. Esse homem vai representando, olha, ele vai representar a rainha da Etiópia, porque ele era como o espelho dela. O texto me mostra que esse homem foi impactado lá. Ele ouviu alguma coisa lá, dentro do templo, que não o satisfez. E eu estou falando do templo judaico. Eu estou falando de toda aquela corrupção que já havia dentro da lei de Moisés e dos que detinham o poder religioso. Então ele ouviu alguma coisa lá que mexeu com ele. E ele ouviu certamente o profeta Isaías. Eu não tenho como fugir dessa realidade silenciosa da Bíblia. Ele estava lendo o livro que havia sido lido lá na festa de onde ele estava vindo. Alguma coisa que falaram lá que ele não aceitou e ele queria descobrir a verdade. Você quer descobrir a verdade esta noite? Você quer descobrir a verdade?
Quantas verdades existem? Só uma. Só existe uma verdade. E ela não é relativa. A verdade não é relativa. Cada um não pode ter uma verdade, só tem uma verdade. E ele está lendo o profeta, alguma coisa que ele ouviu. E se eu falar que alguma coisa que vier de mim, mesmo você que está sentado aí, você vai perceber. Então esse homem ouviu alguma coisa lá que não... E certamente ele tem ouvido dizer que o servo sofredor não era o Messias, mas era o povo de Israel. E aquilo mexeu com ele. E o texto diz que Deus o viu dentro de uma carruagem, sozinho, lendo a palavra de Deus. Eu vou repetir. O texto diz que Deus o viu dentro de uma carruagem, lendo a palavra de Deus. Querido, você quer atrair Deus para a tua vida? Procure buscar o conhecimento bíblico. Você vai atrair Deus para a sua vida. Olha o que o texto, o versículo 27 diz. É o primeiro ponto. Então há pontos de convergências entre nós e o eunuco. Todos nós aqui, vamos lá, toda a igreja. E levantou-se e foi. E eis que um homem eunuco, mordomo, pode ir. E tinha ido a Jerusalém para... Primeira estrutura de convergência entre nós e o eunuco, meu querido. Ele estava no culto. Ele estava na casa de Deus. Esse homem foi representar a sua rainha. A missão dele era representar a Etiópia lá no templo em Jerusalém. E todas as nações migravam para Jerusalém porque eles sabiam que, pelo menos parenteticamente, que Deus estava lá. E todos os anos das festas anuais de Jerusalém, todas as nações migravam para lá por ordem de Roma. Esse homem ele foi apenas para assistir às festas e participar do culto, mas o texto me mostra um ponto de convergência entre nós e eles. Ele estava na casa de Deus, ele estava no culto a Deus. Onde você está esta noite? Pastor, eu vim ver meu filho, meu neto, meu parente se batizar. É uma festa. Olha o amor que Deus tem por você. Deus trouxe você aqui. E qual foi a motivação? O batismo do seu parente. Deus ama você. O eunuco foi lá representar numa festa. E dentro do culto ele foi impactado pela palavra de Deus, que mostrou a ele que só existia um Deus. Mas alguma coisa não saiu bem. Mas o interessante, meu querido, amado ouvinte da palavra de Deus, o texto ali no versículo 27 nos mostra que esse homem, ele era um homem alto, um mordomo mor, ele tinha um cargo elevado. O texto original fala de Dunastes, ele é da dinastia, Dunastes, ele é da dinastia dos etíopes. Ele representava, numa camada muito alta, ok? Politicamente falando, uma nação. Então o problema desse homem não é dinheiro. Não é dinheiro, não é estrutura. Ele também estava no culto em Jerusalém. E o texto agora ele vai sintetizar. Olha o que o cronista vai dizer. Ele vai dar uma explicação pela qual ele estava lá. Esse homem saiu da sua terra, da sua nação, para adorar a Deus. Você saiu da sua casa. Qual foi o propósito que você levantou ao sair da sua casa vir aqui esta noite? O texto nos mostra que ele viera se prostrar. Adorar a Deus significa se prostrar aos pés de Deus. E o texto original nos mostra isso. Ele foi com esta finalidade. Você saiu de casa.
qual a tua finalidade de estar aqui esta noite? Deus trouxe você aqui. Deus trouxe você aqui porque Ele quer ser adorado por você. Deus trouxe você aqui porque Ele tem um amor muito grande por você. Deus trouxe você aqui porque Ele precisa ouvir as tuas orações. Ele precisa ouvir o teu coração batendo de novo. Deus trouxe você aqui porque Ele conhecia a motivação que levou aquele eunuco à festa. Não foi somente a festa, mas ele queria adorar a Deus. Querido, dentro de você tem um coração batendo, dentro de você tem uma alma gritando por Deus o tempo todo, mesmo sem você o conhecer, quando você está em perigo. Qual é o nome que você lembra? Quando a enfermidade vem até a sua vida, quando as tragédias chegam até a sua vida, qual é o nome que você lembra? Ainda que tu não seja ainda um servo de Deus, uma serva de Deus, você lembra de Deus. Sabe por quê? Porque você e eu fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Ainda que nós possamos estar distante, Ele está perto de você. Ele viu aquele homem e Ele está te vendo aqui esta noite. Você veio adorar a Deus, dá um glória a Deus bem alto. Aleluias. Adore a Deus com a sua vida. A sua vida pertence ao Senhor. Então ele tinha vindo ao culto com a finalidade de se prostrar em adoração. Ele estava determinado a buscar uma consagração de vida, ainda que ele não soubesse e não fosse um judeu. Ele queria consagrar sua vida. Ele queria mudar a vida e não sabia como. E ele vem comendo a palavra, ele vem lendo a palavra. Então a questão que não vai calar aqui no contexto é o que você veio fazer aqui esta noite. Todo antes e depois passa pelo teste desta resposta, da resposta dessa pergunta. O que é que você veio fazer na casa de Deus esta noite? Deus está aqui, meu irmão, e Ele conhece o teu coração. Ele sabia o que aquele homem tinha no coração dele, ainda que ele fosse um pagão, ao modo da época, da teologia da época, ainda que ele não conhecesse a Deus, ainda que ele não tivesse contato com Deus, Deus conhecia o coração dele, o profundo do coração dele. Deus conhece o profundo do teu coração. Não há ninguém que te conheça melhor do que Deus. Então a questão que não quer calar, você entende o que você tem lido? Você compreende de verdade o que você tem lido na Bíblia? O texto é lindo, né? O texto é muito bonito. Ele pergunta mesmo. Quando ele se aproxima daquela carruagem, a primeira pergunta que ele faz é essa: compreendes tu o que lês? É um verbo que está duplicado, reforçado no texto original, mostrando a importância da interpretação real da palavra de Deus. É por isso que eu te disse que não há uma série de verdades, só existe uma verdade. E toda a verdade para a minha vida, para a sua vida, está na Bíblia. A Bíblia é o manual da nossa vida. Se você está com problema, vai para a Bíblia. Se você está passando por dificuldade, vá para a Bíblia. Se você está doente, vá para a Bíblia. Se você está em dúvida, vá para a Bíblia. Ela conta a história da sua vida lá, querido, e você não sabe disso. Mas se você não a compreender, você pode andar em círculo na tua vida e ser enganado por um monte de mentiroso por aí. E aí o texto é lindo porque essa é a questão. Ele pergunta ao eunuco: você está compreendendo o que você está lendo? Então a ida dele a Jerusalém para representar a rainha foi uma das grandes motivações, mas na verdade Deus atraiu ele até aquela festa para falar com ele. Deus te trouxe aqui, Deus te atraiu aqui porque Deus quer falar contigo. Se não tivesse essa festa aqui hoje, talvez você não estivesse aqui. Se não tivesse esse batismo aqui, você poderia estar
em tantos lugares. Mas aprove a Deus criar dimensionalmente este motivo para trazer você, para atrair você, para dizer para você que Ele te ama e Ele quer fazer uma transformação total na tua vida esta noite. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Então, é interessante você perceber que Deus trouxe você aqui e é Ele quem quer falar com você. Um segundo ponto, já caminhando quase para o fim, está no versículo 28 e 29. No mesmo passo em que ele vai, ele estava no culto como você está, e esse é o ponto de convergência. Nós estamos no culto, e tem um outro ponto de convergência. Há uma festa, então essa festa atraiu o eunuco para aquele lugar. O batismo atraiu você. Olha o que Deus fez para trazer você aqui. Eu quero te fazer uma pergunta, muito pessoal, mas não responda. Se você não estivesse aqui na igreja, onde você estaria agora? Responde para você. Veja como Deus te ama. Vamos lá, versículo 27 e 28 e 29. Coloca para a gente aí. 28 e 29 do capítulo 8. Eu vou lendo aqui enquanto eles colocam lá. Regressava assentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. Segundo o ponto de convergência entre o eunuco e você, é a nossa aproximação. Filipe representa a igreja de Jesus. A nossa aproximação aqui é importante. Não há como se fazer igreja distante. Nós temos que estar juntos na caminhada. Amém, igreja? Amém, igreja? A ordem foi: acompanha-o. Acompanha-o. Vá com ele. E aí é interessante você perceber que ler alto era uma prática naquele tempo. Naquele tempo eles não tinham a estrutura que a gente tem, tecnológica. Então eles liam altos os textos. Esse homem estava lendo o profeta Isaías, capítulo 52 e o capítulo 53, que trata sobre o servo sofredor. E aí ele tinha uma dúvida se aquele servo sofredor, se o profeta estava falando dele mesmo ou de um outro, porque talvez ele tenha ouvido lá na festa de Jerusalém, de que seria o povo de Deus aquele servo sofredor. Já haviam mudado, transformado, ok? Esse servo sofredor para uma estrutura humana. E quem não conhece a história de Jesus, de Cristo, pode se confundir. Pode se confundir. Mas o texto diz que o servo sofredor é o Messias. Então há um agravante aqui, de que no tempo do capítulo 8, esses judeus religiosos já tinham mudado toda a lei, já tinham mudado toda a interpretação da lei. Então aquilo que era para interpretar-se de forma messiânica, eles interpretavam nacionalmente, botava Israel no lugar do Messias. Então o eunuco não aceitou aquela interpretação. Eu queria dizer uma coisa para você muito importante sobre esse contexto aqui convergente. O fato de muitas igrejas estarem perdidas reside sobre os ombros daqueles que estão ouvindo quem prega. O eunuco não aceitou uma interpretação errada. E ele buscava a verdade. Mas essa verdade só pode vir à tona se alguém se aproximar de você. Entenda isso. Se você estiver distante de mim, eu não vou ter como te ensinar e nem você me ensinar. Igreja é lugar de relacionamento, amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Igreja é lugar de aproximação. Igreja é lugar de abraço, de calor humano. Igreja é lugar de amar. Igreja é lugar de caminhar junto, ombro a ombro. Igreja é vida na vida, ombro no ombro. Isso é igreja. O Senhor mandou ele se aproximar e acompanhar. Nessa noite nós estamos nos aproximando de vocês que aqui estão. Estamos nos colocando como Filipe, como instrumento de Deus na vida de vocês.
para que juntos possamos trilhar um caminho até o céu, porque nós não estamos aqui por nada, senão para morar eternamente no céu. Pastor, eu pensei que se eu tivesse aí por causa do dinheiro, eu pensei que se eu tivesse aí para comprar um carro do ano, porque me falaram que Jesus, ele é bom o tempo todo, ele dá carro do ano e casa nova. Mentira. Jesus vai te dar o que você não pode comprar com o dinheiro. Ele vai te dar a vida eterna da tua alma. A tua alma que está dentro de você vai viver eternamente, aqui ou na eternidade que você está escolhendo hoje. O mordomo de Candace, ele compreendeu isso, e ele queria mudar a vida dele. Ele estava caminhando com todo o dinheiro dele para um caminho eterno de sofrimento. Filipe ali se aproximou como igreja e falou: não, existe um caminho mais excelente, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus pode mudar a sua vida. Isso nos leva a crer que foi essa passagem mal interpretada, mas ele não aceitou. Eu queria muito que você guardasse ao menos isso que eu estou dizendo aqui. Não aceite tudo de bom grado. Não aceite tudo que as pessoas falam. Pega a palavra de Deus e usa ela como filtro. Ele estava com as escrituras abertas, com uma dúvida, mas se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser alvo fácil. E para você conhecer a palavra de Deus, você vai ter que ter alguém do seu lado para poder te ensinar. Então nessa noite, essa igreja, ela está convergindo pelo fato de se aproximar de você e dizer para você: eu quero te ajudar, eu quero caminhar contigo. Eu vou ter que pagar por isso, pastor? Vai ter que pagar. Você vai ter que entregar seu coração ao Senhor. É o teu maior tesouro. É o teu maior tesouro. Você não tem que pagar nada. Ele já pagou o preço alto lá na cruz do Calvário. Ele morreu por você e por mim. Ele morreu por toda a humanidade. E aí eu fecho aqui com o terceiro e último ponto por causa da hora. Versículo 31 e 38, são 2 versículos. É o último ponto de convergência que eu retirei do contexto, mas você pode retirar muitos. Versículo 31, toda a igreja. Ele disse: como poderei se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse. Segura aí, antes de ler o 38. Terceiro ponto aqui de convergência entre você e o eunuco é que ele era gentil e convidou Jesus para subir na carruagem dele. Filipe representa Jesus. Jesus não vai invadir a sua vida. Agora o diabo invade a nossa vida. O diabo mete o pé na porta da nossa vida. O diabo nos vicia. O diabo nos faz pecar a vida toda. E no final, é como se fosse um bagaço de cana. Depois ele cospe a gente lá no inferno. Mas o Senhor, Ele não vai invadir a sua vida. O ponto de convergência aqui é que Ele convidou. Mas eu só posso ir até aqui, porque quem faz o convite é você. Se você não convidar Jesus para entrar na sua vida, na sua carruagem, que é o seu coração, e se assentar, Ele não só convidou, Ele convidou para que subisse e assentasse. Significa que Ele queria relacionamento com Deus. Ele queria ter relacionamento com Deus. Não é só ouvir falar de Jesus, não é dizer que é de Jesus, mas Ele queria ter um relacionamento. Entra, Jesus, e senta. Fica na minha vida, Jesus. Queridos, aleluia, a humildade deste homem rico e poderoso é admirável. O que me impede de ser batizado então, pastor? A arrogância, o orgulho besta. É você e eu achar que somos mais do que a medida.
acharmos que somos a última Coca-Cola do deserto, nós estamos erradíssimos. É um ledo engano. Nós não somos nada sem Jesus. Mais uma pergunta, não precisa me responder. Se você morrer agora, se hoje Deus pedir a tua alma, onde ela vai viver eternamente? Responde para você. A igreja trata sobre esse tema, meu irmão. É sobre a sua eternidade. Todos nós estamos aqui caminhando, melhorando a cada dia. Não existe igreja perfeita, porque nós somos imperfeitos, mas nós estamos insistindo em melhorar a cada dia, se aproximando do Senhor. Então Deus está te chamando. Esse homem era humilde, humilde. Você não pode salvar a si mesmo. Quem é que vai dar conta da sua alma? E a escolha é feita na terra, meu querido. Ele não só convidou Filipe, mas convidou para sentar, para se relacionar. Ele quis relacionamento, mas ele foi mais além. Versículo 38. Toda a igreja junta? Mandou, desceram ambos, tanto Filipe. Meu Deus, ele mandou parar o carro. Ele já tinha a decisão tomada. Eu quero te dizer uma coisa, meu filho. Se você não mandar o seu carro parar hoje, Deus vai parar o seu carro da forma dele. Eu vou repetir. Se você hoje não mandar o seu carro parar e descer, diga para a pessoa que está ao seu lado, você precisa descer. Deus vai parar o seu carro. E não queira que Deus pare o seu carro. É pela razão, querido, aqui não tem emoção. Tem a ver com o céu e o inferno. Para onde você quer ir na eternidade? Você quer morar onde na eternidade? Ah, pastor, a vida é só aqui. Quem disse isso? Jesus falou em João 19, 25, 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morre crendo em mim, jamais morrerá. O trato de Jesus não é com essa vida somente. O trato de Jesus é com a vida eterna. O trato de Jesus é quando você sair deste lugar, que o seu corpo descer a cova, a sua alma vai ter que repousar em algum lugar. E quem recebe Jesus como Salvador e Senhor, já tem a sua alma carimbada no céu. Tem que largar, tem que abandonar o pecado, tem que romper com as trevas. Mas a humildade desse homem fez com que ele fizesse uma leitura de que só Jesus era Salvador, Jesus era o Messias. Então tudo que ele tinha de legado religioso da África, ele abandonou. Ele parou o carro, ele falou, chega, é aqui, vou dar um ponto final. Parar o carro e descer significa, eu vou dar um ponto final na minha vida de pecado hoje. E olha que legal, é você quem tem que dar o ponto final. Não vai descer anjo do céu, você não vai ser possuído por nada. É com a sua razão, é a razão que diz, meu Deus, se eu morrer sem Cristo, eu vou padecer no inferno. Você quer ir para o inferno? Claro que não. Mas para ir para o céu, você vai ter que receber Jesus como Salvador da sua alma. Da sua alma, Ele quer salvar a tua alma. Então esse homem antes tinha dúvida, esse homem antes estava atribulado, esse homem antes estava perturbado, e agora ele pediu o batismo, versículo 39, para a gente ir embora. Toda a igreja? Aleluia, oh glória, e jubiloso continuou o seu caminho. Então ele entrou antes totalmente atribulado, destruído, sem nenhuma força espiritual, e agora a Bíblia diz que ele está indo cheio de júbilo no seu caminho. Então o antes e o depois de Cristo tem a ver com você recebê-lo, fazendo um
corte na sua vida, marcando esse território, e a partir dali, a sua vida vai ser alegria no Espírito Santo de Deus. Se você perguntar a qualquer crente dessa casa, quem era ele antes de estar aqui na igreja, ele vai dizer para você de onde ele veio. Muitos vieram de tantos lugares, mas hoje nós estamos convergidos em Cristo. Eu encerro dizendo que ele manda parar o carro, ele se batiza, e a água aqui é a prova pública da aceitação da palavra de Deus. Se você falar, e agora, pastor, eu creio que Jesus é o meu único Salvador e Senhor, meus olhos se abriram, eu quero me batizar. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esse é o perfil. Porque você já ouviu a palavra de Deus. Quem vai chamar Jesus para entrar agora na carruagem é você. Quem vai pedir para que ele se assente dentro da sua carruagem é você. Quem vai solicitar que ele permaneça na sua carruagem, chamado coração, é você. Porque ele não vai invadir a sua vida. Você escolhe para onde você quer ir. Eu sei dizer que Jesus está aqui nesta casa esta noite. E ele trouxe você aqui para falar todas essas palavras para você. E para que você tenha ao menos uma noite de reflexão. Para onde está indo a tua alma? Você pode ter entrado aqui de cabeça baixa, triste, talvez até querendo acabar com a sua própria vida. Já aconteceu isso aqui, de pessoas entrarem dizendo que iriam tirar sua própria vida, e depois que ouviu os louvores e a pregação da palavra, mudaram o seu semblante e mudaram a sua história. Talvez você tenha entrado aqui esta noite, sabe, com propósitos malignos, mas o Senhor está dizendo para você, ainda há esperança para aqueles que creem no meu nome. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus.